Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e que Deus possa nos abençoar e abrir os nossos olhos para entendermos a palavra de Deus. Amém? Então vamos estar aí lendo aí 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Aqui, gente, vai falar sobre o reinado de Jeú. Jeú não era rei em Israel, mas Deus mandou o profeta Eliseu mandar alguém, né, ir lá e chamar Jeú num canto e ungí-lo como rei. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e pega esse vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade, e chegando lá vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, e entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos, e você vai levar ele para outro aposento sozinho. Pega um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça dele e unge ele como rei em Israel, e abre a porta e foge e não para. Vai rapidinho. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra para você, para te dizer. E disse Jeú: a qual de nós? E esse profeta, esse filho do profeta, disse: a você. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite e sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel, porque Jezabel matou muitos servos do Senhor, e toda a casa de Acabe perecerá, assim como fiz a Jeroboão. Destruirei, Acabe já estava morto, destruirei agora a família de Acabe. Todo homem, tanto como escravo, como livre, morrerá. Porque a casa de Acabe hei de fazer como fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães, eles eram considerados animais selvagens. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Essa é a primeira película. Aí depois, Jeú derrota Jorão e Acasias. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Chamou o homem de louco, né? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faz-nos saber. E disse: assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: ungir-te-ei rei sobre Israel. Então se apressaram. Aqui demonstra que o povo não estava satisfeito com o rei em Israel, né? Então eles se apressaram, tomando cada um o seu manto, puseram debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Então e Jeú reina. E assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando ele pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade que ninguém saia da cidade, nem escape,
para ir denunciar isto a Jessé. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jessé, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, ele foi visitar Jorão. Aí o atalaia é aquele que fica na torre de vigia. O atalaia estava na torre de Jessé, vendo a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao encontro de Jeú para perguntar se ele vem em paz. O cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles, disse: o rei aí perguntou: a paz você vem em paz? E disse Jeú: e que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar do filho de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então, os homens que Jorão mandou, pelo que eu entendi, que não voltaram, passa para trás de mim, né? E então disse, quando o atalaia, o vigia que estava olhando lá, falou com Jorão que assim, olha, ele vem furiosamente, pelo jeito é Jeú. Aí então disse Jorão: aparelha o carro, e aparelharam o seu carro. Então Jorão, mesmo o próprio rei, né, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, os dois, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram num pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. Nabote é aquele que Jezabel mandou matar para dar a vinha para ele, né? E sucedeu, e aconteceu que, vendo Jorão, Jeú disse, e vendo Jorão viu Jeú, ele perguntou: a paz, Jeú? E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas, como é que é a paz? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: traição, traição, Acasias. Mas Jeú pegou o seu arco com toda a força e feriu Jorão, rei de Israel. A flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu do seu carro, né, da sua carruagem. Mas então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, porque lembra-te que indo eu e tu juntos, o cavalo, segundo seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele essa sentença, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo. Diz o Senhor: agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú também perseguiu Acasias, dizendo: feri
também a este, e vão matar esse também. E feriram no caminho para Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para o Megido e morreu ali. Então Jeú, ele matou os dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá. Foi na época que os reinos estavam divididos. A paz do Senhor, Silvana. Beijo, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Obrigado por estar comigo aí, tá? Deus abençoe. Beijo grande aí. E aqui, gente, quando ele... Aí eles morreram. Então o rei conseguiu matar o Jeú, né? Conseguiu matar os dois reis. E seus servos levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 1/10 já estava fazendo 11 anos, né? De Jorão, filho de Acabe, quando Acasias começou a reinar sobre Judá. Mas agora Jeú destruiu os dois reis. Agora acontece a morte da rainha mais terrível de Israel. Eu estou lendo 2 Reis capítulo 9. Depois Jeú veio a Israel. E aí Jezabel, a rainha má, pintou em volta dos olhos. Não sei porque ela fez isso não, tá, gente? Aqui na Bíblia não diz. Pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, né? Colocou lá uns trem lá na cabeça, enfeitou a cabeça e tudo. E entrando Jeú pelas portas, Jezabel disse: está em paz Zinzim, assassino do seu senhor. Porque ele era chamado de Zin também por causa do, acho que do pai dele, né? E ele levantou o rosto, olhou para cima, que ela estava na porta de cima, né? E falou, e tinha dois eunucos com ela, dois homens com ela, que era considerado eunuco porque eles eram castrados, né? Aí Jeú falou assim, levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E tinha 2 ou 3 eunucos. Olharam ambos para ele e disse ele: lançai-a, joga ela daí de cima para baixo, lança. E eles pegaram, quando ele falou assim, lança ela para baixo, eles pegaram e jogaram ela e jogaram ela para baixo e foram salpicados com seu sangue, porque a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Eles lançaram ela, eu imagino que ela bateu na parede, além de bater na parede, ela também, né, foi atropelada pelos cavalos de Jeú, né, e também imagino que pela a carruagem. Aí, gente, entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha do rei. Então tem que sepultar ela, porque ela é filha do rei. Mas quando eles foram sepultar Jezabel, eles não, voltaram e falaram assim com Jeú: esta é... porém não, eles não acharam, né? Senão somente a caveira, os pés e as palmas da mão. Então eles voltaram e falou com Jeú: esta é a palavra do Senhor, seu servo. No pedaço do campo de Jessel, os cães eram considerados animais selvagens naquela época. Os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jessel.
de modo que não se podia dizer que era Jezabel, porque ela ficou irreconhecível. Os cães a comeram e sobrou as palmas, né, as mãos dela, os pés, as palmas da mão, e também ficou só o osso dela. Gente, isso é incrível, que foi assim, ela virou esterco do campo de Jessé, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. Ela ficou irreconhecível, porque quando ela caiu lá de cima, ela morreu e os cães comeram ela. Tudo que ela fez contra Nabote, houve juízo de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, Deus não castiga ninguém. Gente, houve o juízo de Deus. Deus, ele colocou Jeú como rei, ele era capitão, foi colocado como rei para destruir a raiz de Acabe, acabar com a raiz de Acabe. E não com o meu vídeo, né? Opa! Gente, depois eu quero falar com vocês para ler esse capítulo 9. Gente, eu fico pensando que existem, eu estava pensando nisso ontem, existem gerações que desaparecem da terra, né? E a raiz some. Eu fico pensando, então, que Deus nos abençoe e abençoe a nossa geração. Em nome de Jesus, amém? E que possamos estar em obediência ao Senhor, porque nós sabemos que estão acontecendo coisas abomináveis, mas precisamos servir a Deus e não desistir. O diabo quer que a gente desista. A luta está grande, irmãos. O que mais está confundindo as pessoas é a confusão de mente. Muita informação rápida, muita coisa rápida. Vocês já perceberam como que o WhatsApp mudou? Como que o YouTube mudou? Então tá tudo assim rápido, muito rápido. E assim há uma confusão de mente. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, eu quero ministrar a sua mente através da minha mente. Aqui eu estou ministrando a minha mente como mente de Cristo. Se você recebe, receba em nome de Jesus. A disputa de poder é terrível até hoje. Deus abençoe vocês. Seguindo Reis, capítulo 9. Me segue lá e abençoe o meu canal com seu comentário e compartilhando. Beijo, Sil. Quer desligar aqui não, Sil? Dá um beijo em Madalena aí, tá? Conexão tá um pouquinho lenta para desligar aqui, mas eu vou desligar. Beijo, beijo, beijo. Que possamos sempre estar servindo ao Senhor, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo. Um dia eu vou chamar você para participar, hein, Silvana? Oh, glória. Beijo.